Dos atores de sucesso, que ótimo estar com vocês aqui. Para quem está chegando agora na live, esse programa que nós temos aqui de lives, o Atores de Sucesso, é um programa onde nós temos o tema para pessoas que querem ser atores e atrizes, pessoas que já são atores e atrizes e estão iniciando as suas carreiras e precisam de um auxílio, de ajuda, de um caminho para poder chegar lá, para poder dar certo na carreira de ator. Então, se você tem esse interesse de ser ator ou atriz, se você já começou a fazer alguns trabalhos, já está fazendo algumas coisas, então acompanhe a gente hoje, porque o tema é bombástico. Eu trouxe muita coisa aqui. Olha, se prepara, já pega papel e caneta, sai de todas as abas do celular, porque hoje a gente tem muita coisa importante para conversar. Eu recheei aqui o meu cronograma aqui das coisas que eu vou falar para vocês. Fiz uns slides no papel para poder mostrar algumas coisas para vocês por escrito aqui, para a gente poder conduzir a nossa live, a nossa aula de hoje, que é um tema que é muito comum para o ator, que é o medo de não dar certo na carreira. Você tem esse medo de não dar certo na carreira de ator? Te dá aquele frio na barriga? Você quer trocar de profissão, mas ao mesmo tempo fica preocupado de sair do emprego convencional, da onde hoje você já tem ali um dinheiro fixo? Ou então você quer a carreira de atuação, mas a sua família não te apoia, você não tem apoio em casa, você até evita comentar? Ou você tem apoio em casa, porém as pessoas sempre te dizem: olha, estuda para uma outra coisa, pega uma carreira mais fácil, faz faculdade disso, faz faculdade daquilo, tem aquelas sugestões, aquelas opiniões, porque assim, lá no fundinho eles te apoiam, mas eles têm um medo, então eles querem que você tenha ali um plano B. E às vezes o medo é de alguém que você ama, e às vezes o medo tá em você, a insegurança tá em você, se o seu trabalho é bom o suficiente, se você tá interpretando bem, se você tá mandando bem no personagem, ou se você tem as características físicas que você julga as necessárias, que tem pessoas que pensam: ah, eu sou muito novo, ou então eu sou muito velho, ou eu sou feio, eu sou bonito, eu sou gordo, eu sou magro. Às vezes alguma insegurança com a nossa aparência ou com a nossa idade também acaba sabotando o nosso resultado na atuação. Vamos lá? Isso é polêmico, né? Eu creio que vários de vocês aí já se identificaram com aquilo que eu estou falando. E quem sou eu para falar tudo isso? Tem gente aqui que já me conhece, já me acompanha, mas eu vou me apresentar. Eu sou Patrícia Vasconcelos, eu sou diretora de elenco há 33 anos. Eu sou CEO de uma das principais escolas de atores desse Brasil, que é o CCPAC. Além disso, sou diretora executiva cinematográfica. Eu cuido do orçamento de filmes, trabalho com filmes e séries e tenho esse trabalho ali paralelo junto àquilo que a gente faz dentro da escola. E como eu amo passar conhecimento, amo estar com vocês, eu tenho feito aqui uma série de lives que ainda estão à disposição. Quem não assistiu às outras lives, procure assistir, porque tem conteúdo ali de ouro, tem muita coisa importante ali que vai trazer conhecimento para vocês. Então, bora lá? Vamos começar? Eu estava falando sobre o nosso tema de hoje e já comecei ali no nosso contexto. A questão da falta de apoio da família, já falei. A questão de você, por exemplo, estar trabalhando de carteira assinada, né? Sobre estar estudando, o medo, né? Pela carreira de ator, muitas vezes a pessoa pensa assim: ah, a carreira de ator não é segura. Hoje eu tô numa novela, tô fazendo uma novela, amanhã eu vou ficar um intervalo de 2, 3 meses até pegar um filme, até pegar uma série. Como é que eu faço para me sustentar nesse tempo? Como é que eu faço o planejamento financeiro disso quando eu não estiver mais num produto e estiver aguardando o próximo produto? Inclusive, a gente tem uma live só sobre isso, tá? Já dizendo para vocês, depois vocês pesquisem que tem uma live ali sobre o planejamento financeiro do ator, como é que funciona para o ator poder estar sempre com dinheiro e não precisar sair nunca de viver de atuação, ele poder começar numa novela ou num filme e poder para sempre viver disso sem precisar ter que ficar voltando ao emprego formal, porque isso tira muitas vezes a autoestima do ator, sabe? Quando o ator ele pega uma novela para fazer
e depois ele fica um tempo sem trabalhar, se ele não tiver ali um planejamento financeiro e tiver que voltar para o emprego formal, isso vai tirar a autoestima dele. Então, eu ensino sobre isso e é interessante vocês também acompanharem. Bom, vocês aprenderam a sentir o medo de uma forma errada. Então hoje eu vou começar aqui explicando um pouco, conversando com vocês um pouco sobre o medo, para depois trazer para vocês a solução. Primeiro vocês têm que entender como é que funciona a mente de vocês, o subconsciente, como é que isso acontece ali, que sabota aquilo que você quer. Porque conscientemente você quer ser ator, você quer ser atriz, você quer fazer filmes, séries, novelas, você quer estar trabalhando na Netflix, na Amazon Prime, você quer estar fazendo um produto na Globo, na Record, você quer ter condição de viajar para o exterior para fazer algum produto lá fora, algum filme internacional, mas no seu subconsciente você acaba fazendo uma série de coisas que acabam ali tirando você do foco e atrasando os seus resultados, ok? Então, isso é muito comum, todo ator, toda atriz tem medo, porém, de acordo com a forma como você lida com o medo, vai fazer com que você chegue no resultado ou não. Então, o conhecimento hoje que eu tô trazendo aqui para vocês não é um conhecimento que eu tirei da minha cabeça. Eu tenho estudado muito sobre isso, eu tô estudando alta performance para poder trazer isso para os nossos atores, para a mentoria que a gente faz todos os anos. A gente abre durante 2 vezes por ano vagas para mentoria dos atores de sucesso, aonde a gente tem atores e atrizes profissionais que querem entrar para as emissoras, que querem trabalhar, e a gente ajuda essas pessoas a alcançarem esse objetivo. E uma das coisas que atrapalham muito é o medo, então a gente vai falar aqui sobre ele. Olha, bastante gente chegando, coisa boa, Fernando aqui, Ana, Lucília, muito legal, Tati chegando, Cauã acompanhando, nossos alunos aqui, Ludmila, Thay, estou muito feliz com vocês aqui hoje e vai ter bastante gente também que vai acompanhar essa live depois, até porque também eu avisei de última hora aí para todo mundo, né? Que bom quem tá aqui pessoalmente aqui, quem tá aqui ao vivo, mas vai ter gente que vai assistir aqui depois o replay, porque essa aula é top e vale a pena vocês pegarem. Então vamos lá, deixa eu ler aqui um pedacinho aqui de algumas coisas que eu escrevi para a gente poder discutir esse assunto e começar a entender, tá? Primeira coisa, eu gostaria que vocês colocassem aí no chat, de 0 a 10, o quanto você se considera uma pessoa que tem medo, o quanto o medo está frequente na tua vida. Pode ser pela frequência ou pode ser pela intensidade, porque como você age de uma forma, você acaba agindo em todas as outras coisas na vida. Então o medo ele está presente ali na tua vida em que intensidade? Intensidade 8, 10, 5, 7, você é uma pessoa que tem coragem de se arriscar? Você é uma pessoa que tem coragem do novo? Ó, o pessoal aqui, ó, Vinícius está falando 7, Ludmila falou 8, olha, Ana Beatriz 7 também. A gente está aí com um nível de medo muito alto. Nós vamos hoje trabalhar isso daqui para diminuir esse nível de medo, para vocês entenderem o medo, para não deixar mais o medo paralisar vocês. Não é que nunca mais você vá sentir medo. Lógico que o medo ele vai aparecer pontualmente. E anotem aí, quem tá aí com papel e caneta já anota. O medo sempre aparece quando a gente está fazendo algo novo ou importante. E vocês vão entender aqui através dos slides aqui que eu trouxe o porquê que isso acontece. Então, sempre que é algo novo ou muito importante, algo bom para nossa vida, o medo vem para nos paralisar. E aí vocês aprenderam algumas coisas erradas e muito comuns, muito batidas por aí. Por exemplo, medo é uma autoproteção. Medo é bom porque me protege. Depende. Existe o medo saudável, que te protege de tomar um choque, que te protege de uma picada de um inseto, por exemplo, de você não colocar a mão para o cachorro morder. Mas existe um medo que te paralisa de avançar de muitas coisas. E esse medo, às vezes, vem de coisas que aconteceram na nossa infância, que a gente não tem noção, a gente não se lembra mais, e isso vai fazer um adulto ser completamente diferente do outro. Por exemplo, eu vou trazer uma analogia aqui, uma história para vocês poderem entender. Tem criança que, ao ser educada, foi educada que, olha, não vá até lá no escuro porque tem o bicho-papão. Não faça isso por causa do bicho-papão. E a criança registrou aquele fato, aquela informação que um adulto em quem ela confiava falou aquilo para ela.
Mais tarde, toda vez que ela se sente em perigo, em algo novo, em algo que ela não tem muito conhecimento, algo inusitado, no subconsciente dela, dispara esse gatilho ali do bicho-papão. Ela não sabe por que ela tem aquele medo. Emocionalmente, racionalmente, ela pensaria, não, poxa, eu não preciso ter tanto medo assim por conta dos fatores A, B e C. Só que a gente não é só pensamento, a gente também é emoção, nós somos sistêmicos, então isso acaba influenciando no nosso resultado. Já uma outra criança que não foi criada com esse medo do bicho-papão, do homem do saco ou de qualquer outra história assim, e a criança foi criada de forma de entender que o novo é uma surpresa, de que o novo é algo legal, é algo inusitado, ela vai ter resultado diferente na vida. Um exemplo, por exemplo, mais prático, trazendo aqui para a vida adulta. Se o teu repertório entende que se você na sua família aprendeu que empreendedorismo é bom, que empresários conseguem crescer na vida, que empreendedorismo dá certo, você vai ter coragem de ter a sua loja de doces, você vai ter coragem de empreender com a sua peça de teatro, você vai ter coragem de fazer um filme, você tentar uma lei Rouanet da vida, alguma coisa nesse sentido, você vai ter coragem de empreender, porque na sua família, a sua referência enquanto você era criança foi uma referência de que empreender era positivo. Já se na sua família, um tio, um avô, um primo empreendeu, quebrou, faliu e a família tem uma referência negativa daquela situação e você ouviu algo a esse respeito, você ouviu ali uma meia-verdade a esse respeito, uma ex-verdade, que a gente vai falar mais na frente, eu vou explicar melhor. Se você ouviu algo assim, você vai ter o medo de empreender como ator, como atriz, porque você vai ter o medo do novo, o medo do desconhecido, o medo de repente, será que eu consigo fechar uma novela? Será que depois eu tenho capacidade de fechar um filme? Será que não é melhor eu estar numa profissão que eu ganhe muito menos, que eu vá ganhar pouco, mas que eu tenho um salário fixo todo mês, que eu vá trabalhar ali de carteira assinada? Ali, esse medo que foi instalado em você, esse medo ele não é seu. Esse medo ele foi aprendido, foi de alguma experiência de alguém da sua família, de alguém do seu convívio que você ouviu a história e aprendeu daquele jeito. Olha como é interessante e é importante ter esse tipo de conhecimento, porque quando a gente começa a ter consciência das coisas, a gente começa a se libertar de certas amarras e às vezes é por isso que a nossa vida não anda. Às vezes é por isso que a gente quer crescer, a gente tem um objetivo na vida, a gente quer fazer algo diferente e a nossa vida parece que vai devagar, vai com dificuldade, às vezes não tem aquele flow que a gente vê outras pessoas assim, poxa vida, eu vejo atores na Netflix fazendo vários trabalhos, vejo atores no Amazon Prime, vejo gente nova na Globo, vejo o pessoal nas agências dando certo, por que a minha carreira não deslanchou ainda? Por que eu ainda não consegui? O que está faltando em mim? Então, às vezes tem ali um ponto cego e eu tô aqui justamente para ajudar você, justamente a eliminar esses pontos cegos e tudo que eu puder ajudar, tudo que eu puder fazer para contribuir com vocês, podem contar comigo, tá ok? Vocês estão me vendo e me ouvindo, pessoal? Tá todo mundo me vendo e ouvindo? Tô sentindo uma certa oscilação aqui na energia elétrica e a minha preocupação é que vocês estejam ali me vendo e ouvindo e tenham acesso aí ao conteúdo, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então eu expliquei para vocês já sobre isso, né? A gente começou a falar sobre a questão do medo, que não é possível acabar com medo, mas é possível diminuir o impacto desse medo na sua vida. É possível que a gente consiga trazer para você mais liberdade, porque a felicidade que você busca, a liberdade que você busca, depende desse medo diminuir. Você vai precisar dominar esse medo para que você tenha liberdade para crescer, para prosperar, para que isso não possa te paralisar ali, te impactar, ok? Então agora nós vamos fazer um exercício, eu vou mostrar aqui o meu primeiro slide aqui improvisado, espero que vocês entendam aqui a minha letra, mas foi feito com muito carinho, com muito amor para a gente seguir aqui a nossa aula, vamos lá? Então pega aí o papel e a caneta ou o caderninho, para quem já me acompanha as lives, já tem até o caderno ali do Atores de Sucesso. E vocês vão fazer o seguinte, olha só.
Vocês vão colocar numa folha, escrever aqui em cima, medo, impacto negativo e desejo. E vocês vão fazer aqui, ó, 3 colunas com 3 linhas aqui, pra gente poder anotar os medos. Então, anotem pra mim aí agora, qual é o medo que você tem como ator? É medo de não dar certo? É medo de você investir o dinheiro e depois ficar em dívida com alguém da tua família? É medo de não passar num teste porque você tem medo de ser rejeitado? Lá no fundo, a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, sobre a questão da rejeição, inclusive. Quais são os medos que você tem? Então, anota aqui 3 medos, ok? Pensa aí direitinho, 3 medos. Depois o impacto negativo. O que seria isso, o impacto negativo? É o que você deixa de fazer por causa desse medo que você tem. O que você está deixando de fazer hoje na sua carreira de ator, de atriz. Ou o que você está se obrigando a fazer. Porque também tem esse preço. Às vezes a gente se obriga a ficar no emprego que não gosta. Às vezes a gente se obriga a estudar uma faculdade para agradar um pai, para agradar a mãe, mas não é aquilo que a gente quer. A gente já cursou ali 1, 2, 3 períodos, a gente já se tocou que não é aquilo, você queria transferir, queria mudar, mas ainda não teve coragem de falar com a família. Então anota aí de impacto negativo na sua vida, o que você deixa de fazer. Ou então o que você está se obrigando a fazer que você não gosta por causa do medo. Me entendeu o medo? Vamos pensar esse medo aqui para a gente poder entender? Então, coloquem os 3 medos e os 3 impactos negativos. Vou dar aqui um tempinho. Quem já conseguiu escrever, bota um ok aí. Quem já tiver, ó, já começou assim, já conseguiu escrever ali 3 medos e 3 impactos negativos, depois vocês podem até escrever mais. Quando acabar essa live, pode ali anotar mais, surgiu mais ideia, veio mais uma percepção, você vai e anota. Porque não adianta nada você ficar na internet tendo percepção de várias coisas, assistindo várias lives de vários mentores diferentes, de vários professores diferentes e não colocar isso em prática na sua vida. Por isso que aqui eu não dou diquinha, eu realmente trato vocês como se a gente estivesse aqui no horário de aula e a gente faz algo prático e a gente pega papel e caneta e nós anotamos e nós fazemos exercícios práticos para que você possa sair daqui com isso e já transformar em realidade na sua vida e já mudar algo na sua vida e já ter algo de positivo. Porque eu quero, sinceramente, que vocês tenham uma carreira de muito sucesso e eu quero que um dia, quando vocês estiverem dando uma entrevista, vocês possam dizer: a Patrícia Vasconcelos me ajudou. Independente se você um dia vai fazer um curso com a gente, se você vai estar aqui com a gente, seja no online, seja no presencial, mas eu quero fazer parte da sua história, eu quero que você possa dizer um dia num podcast, numa live, numa entrevista, dizer: olha, Patrícia Vasconcelos, diretora de elenco, uma vez eu parei para ouvir e ela fez a diferença na minha vida. E hoje eu tô trabalhando, eu tô na novela tal, no filme tal, porque ela fez essa diferença e eu quero muito isso, tá bom? Então vamos lá. Agora a terceira parte aqui, o desejo. O que você quer como ator, como atriz? Que vida é essa que você está buscando? Porque se você quer ser ator ou atriz, tem algum motivo. Tem algo por trás. Como é que seria a sua vida se você realizasse o teu desejo? Anota aí no papel agora. Se você vencesse o medo, o que você faria? Você iria ajudar a sua família? Você iria viajar ao mundo? Você iria fazer uma peça de teatro que você tem vontade, alugar um teatro grande e fazer aquela peça daquele texto que você gosta? Você iria fazer seu próprio filme? Você iria ajudar pessoas? Você queria ser famoso, famosa? O que você realmente quer? Tem um motivo ali, tem um porquê, tem por trás do desejo de ser ator ou atriz, tem algo que te move, tem uma estrela muito brilhante, né? Tem ali a sua estrela guia ali que te mostra ali aquilo que realmente você quer, o teu norte, né? Aquilo que realmente você quer muito. Então anota no campo ali dos desejos para a gente poder entender e começar a trazer isso aqui para a realidade. Porque ficar só sonhando não adianta. Sonhando há quanto tempo você já está sonhando? Eu não sei há quanto tempo você quer ser ator ou atriz. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Foi recente?
Mas tem gente que está aqui há tempo. Pode ser que o teu desejo seja algo recente, que foi despertado recente em você. Mas tem gente que já tem esse sonho há muito tempo, né? Então tem o seu porquê ali há muito tempo. E por que o desejo não caminhou? Por que as coisas não se concretizaram? Porque muitas das vezes você se auto-sabotou por medo. Você se paralisou ou não paralisou, mas demorou para fazer muita coisa que já era para ter sido feita. Sabia que, às vezes, quando me procuram no WhatsApp, procuram CCPAC para perguntar dos cursos, tem pessoas que entram em contato com a gente 6 meses, 1 ano, 2 anos, e vai fazer o curso 2 anos depois, 3 anos depois. A pessoa ali procrastinou, jogou para frente o máximo possível por conta dessa situação do medo aqui que a gente está falando. E algo que é meio bombástico, olha aqui essa frase aqui para vocês. Você não tem este medo que você acha que você tem. Na verdade, o medo que você tem, ele é muito mais profundo. Você diz assim, eu tenho medo de não dar certo como ator. Na verdade, não é esse medo. Tá muito mais lá embaixo a camada. Porque dar certo como ator, você sabe que você vai dar. Você sabe que você é bom, que você é boa, você tem essa paixão, você tem esse desejo dentro de você, você tem esse amor dentro de você. Você sabe que técnica você aprende. Decorar é uma questão de treino, você aprende a decorar. Sentimento todo ser humano tem. Não tem como você não saber demonstrar amor, demonstrar raiva, demonstrar tristeza. Se esse sentimento já está dentro de você, você já tem ele, é natural teu. Então é lógico que se você realmente der seguimento à tua carreira e se você não atrapalhar você mesmo, se você não boicotar o seu próprio processo, se você não desistir, você não vai fracassar, você vai continuar. O teu medo está mais embaixo. Pode ser uma dependência emocional, pode ser uma situação de você ter alguém da família, o pai ou a mãe que não apoie e aí você fica dividido ao mesmo tempo que você quer que dê certo. Se der certo, você vai estar mostrando para aquela pessoa da família que você conseguiu, que você superou. Será que você está preparado emocionalmente para ganhar mais do que seu pai ou do que sua mãe? Ator ganha muito bem. Se você estiver numa novela, se você estiver num filmezinho, numa produçãozinha pequena, de uma Netflix, de uma Amazon Prime, eles pagam em dólar. Você vai tirar ali 20 mil, 30 mil no mês. De repente tem pai e mãe aí que não recebe isso não. Tem arquiteto, engenheiro, advogado, médico que não tá tirando isso tudo não. E aí? Então, às vezes, a gente tem o medo, mas o medo tem uma outra origem. Às vezes você tem medo de não dar certo como ator. Não é que você não vai dar certo como ator, mas é porque o teu medo tá ali no teu emocional, porque você não se sente bom o suficiente. Porque talvez na infância você foi rejeitado, ou a pessoa não soube falar certas coisas com você, ou você nem foi rejeitado, mas você se sentiu assim. De repente você teve uma infância tranquila, foi amado, foi amada, porém alguma coisa ali aconteceu que você sentiu, o meu irmãozinho ganha mais atenção do que eu, ou então, o meu pai trabalha muito, não dá atenção para mim, e aí você por algum sentimento guardou aquilo e projetou um medo que na verdade não é um medo real. Às vezes você tá com medo assim do tamanho de um dinossauro, e na verdade é um jacarezinho desse tamanhinho e você tá com medo achando que é uma coisa gigante e você tá com essa percepção. Então vamos tentar entender aqui. Quando a gente tem uma informação, então aqui eu botei aqui uma informação, pensamento, isso aqui foi uma tentativa de desenho de informação e pensamento. Você pode ter uma informação A, B ou C. Essa informação vai gerar em você uma reação, que pode ser uma reação positiva ou negativa, dependendo da informação que chegou para você. Então, se você acredita, como a gente deu o exemplo ali, né, que empreender é ruim, aí você pode ficar inseguro de ser um ator, de ser uma atriz, porque a carreira de ator ou atriz, o salário oscila. Ora tá na Record, ora tá na Globo, ora tá em um filme, ora tá numa novela, às vezes está parado, e aí você tem medo se vai dar certo ou não, e se você vai dar conta de se sustentar, de pagar suas contas.
No entanto, se você tem um repertório positivo a respeito disso, você não vai ter medo disso. Você, não, isso eu tiro de letra, tá tudo bem. Quando eu estiver ganhando muito, eu economizo, porque minha mãe sempre foi de guardar dinheiro. Meu pai, ele tinha o hábito de aplicar. Eu tenho um tio na família que ele guardava dinheiro e sempre deu certo, e depois é só eu me organizar financeiramente que vai dar certo. Esse medo eu não tenho. Então, de acordo com a informação que você tem, vai gerar uma reação. Essa reação pode ser positiva ou negativa, e essa reação vai gerar sensações em vocês. Essas sensações são sensações hormonais, sensações físicas. Quando a gente está com medo, às vezes a gente sua a mão, a gente dá um branco, tem gente que tem medo de exposição, né? Tem vergonha de falar em público, tem medo de dar branco na hora ali do teste de elenco, de errar o texto do filme, da série, de não ir bem com o diretor, né? Às vezes a pessoa tem branco na hora de fazer ali o teste do filme ou da série porque está com medo de ser rejeitado, o medo do não. Já outras pessoas podem ter o mesmo nervoso, a mesma reação física, a mesma reação hormonal por outro tipo de medo. Às vezes não é nem o medo do não, é o medo do sim. E se eu passar no teste e eu vou ter que falar pro meu namorado e talvez ele termine o relacionamento comigo porque ele não aceita que eu quero ser atriz ou não aceita que eu tenha um par romântico no filme ou na novela, sabe? Então as pessoas têm ali situações de medo diferentes, mas que desencadeiam situações físicas, fisiológico, hormonal, sensorial. Tudo vai depender do repertório emocional teu e do seu histórico vivido, das suas experiências vividas, da experiência da sua família, daquilo que te contaram, dos fatos que você já conhece com as percepções emocionais que você atrelou ao fato. Existe um fato, vamos supor, o teste, ele pode ser tanto positivo, né? Passar no teste, que ótimo, passei, etc. Como pode ser talvez assim um meio positivo. Patrícia, meio positivo? Se você tiver um namorado ou namorada ciumenta, se você tiver casado ou casada e talvez isso vá baquear ali o relacionamento, é positivo passar no teste, mas ao mesmo tempo tem ali uma situação delicada a ser resolvida, que vai gerar um medo em vocês, tá bom? Então, o medo, ele é um pensamento com sensações físicas. E olha que interessante, a gente sempre ouviu dizer o quê, né? Que medo era sentimento. Eu também aprendi assim, sabia? Aí agora recente, que eu estou assim uma moça muito estudiosa, fazendo a pós em performance humana, eu estou querendo trazer muita novidade, muita coisa boa para vocês. E aí eu estou aprendendo com os grandes mestres aí do Brasil e mundo que, na verdade, o medo não é simplesmente um sentimento. O medo é um pensamento com essas sensações. E tem todo um porquê e toda uma situação aqui, olha só. O medo traz pra gente a insegurança. Então, toda vez que a gente está subindo na vida, toda vez que a gente está para passar num teste, toda vez que está para acontecer uma coisa muito boa na nossa vida, uma coisa nova, uma coisa boa, o medo vai trazer pra gente o parente dele, a insegurança. Nós vamos nos sentir inseguros porque nós estamos ali subindo de nível, subindo de degrau, e isso vai gerar ali um medo na gente, uma insegurança. Medo também gera culpa. Quantos de vocês, por exemplo, isso é muito comum, inclusive nas mulheres, medo gerando culpa. Um exemplo, você é uma atriz e você foi fazer um teste de elenco com a sua amiga para uma série da Netflix. E aí vocês duas fizeram o teste, você passou, você tá toda contente, ela não. Ao mesmo tempo que você tá feliz, vai te gerar ali um sentimento ali assim, meio coisa, poxa vida, minha amiga não conseguiu passar, não vai fazer nada. Ou então, por exemplo, se você ganhou o teu salário super alto, você tá toda contente, pegou ali a primeira verba do filme, 25 mil reais, checão, bateu lá na tua conta o dinheiro, o Pix, né, que hoje em dia não é mais cheque, né, mas tudo bem, bateu lá o Pix de 25 mil e você, caramba, vou gastar e vou fazer algo, vou comprar algo muito legal pra mim, e aí você vai naquela loja comprar aquela bolsa que você queria, ou você que é homem, vou comprar aquele tênis caro, aquele relógio top, mas comprou, né? Porque na hora, por impulso, a gente acaba comprando, compra.
Aí na hora de usar, que vai chegar perto dos colegas, dos amigos, vai vir aquele sentimento de culpa, aquela vergonha, acho melhor não botar essa bolsa hoje não, deixa o tênis para eu usar outro dia, peraí, não, o relógio hoje não, deixa eu botar um outro dia esse relógio. Eu sei que não é todo mundo que tem isso, tá? Mas muita gente tem. Quem tá se identificando, escreve aí se você já passou por alguma situação assim, de você se sentir culpado por você ter algo que na verdade você merece, porque você estudou, você trabalhou, você merece ter isso. Mas às vezes a gente fica com vergonha de usar algo que a gente tem, a gente fica com vergonha porque não é porque a gente quer ostentar, a gente merece aquilo, a gente trabalhou por aquilo, mas a gente fica com vergonha de usar, porque na verdade não é vergonha, é culpa. E a Ludmila concordando, Ludmila tá falando aqui que concorda, que ela já passou por isso. Na verdade é um sentimento de culpa que a gente sente. E a gente não deve sentir isso porque a gente merece, a gente fez por onde. E vocês vão passar para um outro patamar. E vocês têm que estar cientes que os de vocês que tiverem coragem de ser os atores de sucesso que vocês querem ser, não é que lá em cima é isolado, é sozinho, não é. Isso também é mentira, tá? Tem gente que tem medo do sucesso porque acha que vai chegar lá em cima no sucesso, não vai ter nenhum amigo, que lá só vai ter gente interesseira ou gente chata ou gente mau caráter, porque tem gente que tem esse pensamento de quem se deu bem, de quem, ao mesmo tempo, vira uma dicotomia. Ao mesmo tempo que você quer ficar rico e famoso, você quer estar numa novela, que você quer estar trabalhando, ao mesmo tempo você acha que a pessoa que está lá em cima é arrogante, é chato, é mau caráter, ou trapaceira. Tem gente má e gente boa em todos os lugares, em todos os níveis. Tem gente boa e gente má em qualquer lugar. Então, a gente não pode ficar se sentindo culpado quando a gente consegue adquirir algo, tá? E nem pode ter medo do sucesso. Um outro reflexo do medo, olha que interessante aqui, desânimo. Quantos de vocês, escreve aí alguém aqui, eu aqui, ó, Danilo entrou agora, tem gente aqui, ó, deixa eu ver aqui, Ludmila falando que se sente culpada quando ela tá correndo atrás do sonho. Pois é, e não pode contar com a família como gostaria. Guarda segredo por enquanto, deixa as coisas acontecerem. Vai trabalhando, vai fazendo, vai estudando, vai se dedicando nos testes, porque vai valer a pena. Por enquanto, eles têm medo por você. Eu gravei um áudio ontem para um rapaz que me procurou no WhatsApp falando: Patrícia, minha família não me apoia. Eu falei: olha, leva a tua vida, vai estudando, vai fazendo o que você tem que fazer. Quando você estiver lá em cima, que você estiver com sucesso, que você estiver bem financeiramente, você vai poder ajudar essas pessoas. Você vai poder ser uma luz na sua família, você vai poder ser uma bênção na sua família. É natural que as pessoas que te amem por medo, elas freiem você. Isso é muito normal, porque elas foram freadas também. Muitos dos nossos pais, mães, tios, desculpe a sinceridade, são pessoas frustradas que não conseguiram o sucesso profissional deles e tem medo que você não atinja o seu. Então, para você não se ferir por amor, não é porque eles não gostam de você, não, é por amor. Por amor, eles preferem cortar a asinha do passarinho e dizer: menos expectativa, voe menos alto, não espere tanto da vida, se acomode aqui, fica aqui, porque eles têm medo de dar errado. Mas e se der certo? E quantas pessoas a gente vê todos os dias dando certo? Por que ele e não você? Me diz. O que tem de diferente? Deus ama mais o outro do que a você? Deus não deu as mesmas 24 horas do dia para todo mundo. Teoricamente, todos nós não nascemos com 2 braços, 2 pernas. Nós somos iguais. Não importa a cor, não importa sexo, não importa a religião. Nós somos pessoas iguais. Temos diferenças e peculiaridades, mas essas diferenças, esses diferenciais, eles são positivos. Eles são para ser o nosso tempero, eles são para ser o nosso charme, eles são justamente para nos ajudar a chegar lá aonde a gente quer chegar.
Mas para isso, nós temos que ser maduros o suficiente de acreditarmos sozinhos no nosso sonho. Você tem que ser capaz de acreditar sozinho. Eu tenho um sonho para o CCPAC e é um sonho muito grande. E quando eu falo o meu sonho para as pessoas, tem gente que torce o nariz. Eu quero ter o CCPAC em pelo menos 40 cidades desse Brasil. Eu quero ter o CCPAC em pelo menos 10 países no mundo. E aí tem gente que vai dizer, mas Patrícia, você já tá velha. Você já tá muito velha, você vai morrer, você não vai conseguir conquistar isso não. Isso é um sonho muito alto, muito grande para você. E aí, quando chegam para você, quando você fala, eu quero ser ator de Hollywood, eu quero ser uma atriz na Europa, a pessoa diz para você, não, isso aí para você é impossível, você não vai conseguir não. Mas e os que já conseguiram? O que ele tem de diferente de você? O que ela tem de diferente de você? Por que outras escolas e outras faculdades do mundo podem ter filiais no Brasil e do mundo? E eu não posso ter na minha? Claro que eu posso. Ah, mas o teu canal do Instagram é pequenininho. Sim, todo mundo começou do zero. Um dia serão centenas de milhares de milhões assistindo. Por enquanto são poucas pessoas, mas não importa. Se eu fizer diferença na vida de se eu conseguir trazer esse e graças a Deus eu já trouxe um monte para as emissoras, para as produtoras de cinema, mas se eu conseguir, vamos colocar aí de novo, se eu conseguir trazer mais mais 2, mais 3, será que Deus lá no céu não vai ficar feliz com isso? E não vai dizer, deixa eu abrir o microfone dessa Patrícia, deixa eu ampliar o alcance dela para que ela possa ajudar mais pessoas, inspirar mais pessoas? Essa é a minha vida, esse é o meu propósito. Eu tô aqui, não tô ganhando nada para fazer isso. Eu não sei nem de que cidade você tá falando, de que lugar do Brasil ou do mundo, se um dia eu vou te conhecer, mas eu vou ficar muito feliz se um dia eu puder te dar um abraço e você me contar que eu mudei a tua história. Então, chega de medo. Escreve aí, #chega de medo. Porque o medo, ele te traz desânimo e você já desanimou demais na sua vida. O medo te traz procrastinação. Quantos vídeos, quantas self-tapes você ainda não fez? Quantas inscrições em plataformas digitais que são online e você ainda não fez ou não atualizou? Você está procrastinando um tempão para atualizar. Aquela foto nova que você falou que ia fazer, aquele vídeo novo que você ia fazer, o curso novo que você falou que ia entrar, um tratamento, algo para você, um corte de cabelo, um tratamento no dente, um creme para pele, um shampoo, um sabonete. Quantas coisas você já adiou por você e quanto você já fez pelo outro? Você faz pelo outro, o outro é urgente para você. Você se dedica para o outro, mas e você? E a tua carreira? E a tua vida? O quanto você tem se priorizado? E eu prego para vocês e prego para mim também, porque para mim é como se fosse um ministério. O quanto você tem se priorizado? Você precisa se priorizar. Você vai se acompanhar e você vai viver contigo por toda a sua vida. Daqui a 10, 20, 30, 40 anos, você vai olhar para trás e o arrependimento não vai bater no tio ou no primo, que de repente já nem vai estar mais aí. Vai bater em você. Vai ser você que vai olhar para trás e vai dizer, poxa vida, eu tinha tanto talento. Eu era uma pessoa tão capaz. Eu tive algumas possibilidades, não todas as possibilidades do mundo, não as maiores possibilidades, mas eu tive algumas possibilidades e eu deixei escorrer pela minha mão. Eu fiz isso comigo. E vai doer. E o tempo vai te cobrar. E eu já não sou mais uma menina e eu posso te dizer, o tempo cobra. A gente se cobra. Tem momentos que a gente olha para trás, a gente olha para a vida da gente e a gente pensa, será que valeu a pena? Fica aí essa reflexão. Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso aprendizado.
A gente aprendeu que medo não é simplesmente um sentimento, como a gente imaginava. O medo, ele é um pensamento recorrente, que fica vindo, né? Aquelas minhocas que ficam vindo na nossa cabeça. Então, a gente tem que parar de sentir o medo para procurar pensar o medo. Porque quando a gente pensa o medo, quando a gente coloca ele no papel, para ver se ele é real, para ver se realmente, o que a gente pode fazer com isso, quais são as estratégias que a gente vai fazer para a nossa carreira de ator e atriz dar certo, quando a gente realmente começa a trabalhar nesse sentido, aí as coisas começam a mudar, tá bom? Então, quem tá anotando, escreve aí o seguinte: se você não desenvolver a habilidade de pensar o medo, você vai travar, você vai paralisar, tá bom? Então, você tem que pensar, você tem que começar a pensar o medo para você não se deixar travar. Olha, bastante gente aqui chegando, coisa boa. Oi, Liz! Marcele, Dornelas, Sônia, muito bom. Rafa, Ludmila falando aqui, sempre coloco a minha família em primeiro lugar. Pois é, família é maravilhoso, mas o primeiro lugar tem que ser você. Lembra, né, que Jesus ensinou pra gente? Ame ao próximo como a ti mesmo. Primeiro você tem que amar a ti mesmo, para depois você conseguir amar o próximo. Senão você não consegue estabelecer uma relação saudável. E vamos lá aqui, ó. O medo é um equívoco. Acreditar nele é uma tolice. Será, Patrícia? Será? O medo é um equívoco? Sim. E eu vou te explicar por quê. E agora quem tá anotando, começa a anotar aí. Quem não tá anotando, começa porque é importante. Por que o medo é um equívoco? Primeiro, porque ele trabalha com meias verdades, tá? O que seria uma meia verdade? É algo que não foi bem assim, tem mais coisas. Por exemplo, vou aterrissar aqui para poder ficar mais fácil para você entender. Vamos supor que os seus tios se separaram e aí você aprendeu, homem é tudo igual, homem não presta, o teu tio abandonou a sua tia. Porém, você sabe uma meia verdade. O que será que aconteceu lá para que houvesse essa separação? Será que essa tia não era muito chata, não era muito reclamona? O que será que aconteceu? Houve traição? Não houve traição? Quais foram os problemas que eles tiveram? A gente nunca sabe. Sempre tem os dois lados da moeda. Então, muitas das vezes, quando a gente tem medo de alguma coisa, por exemplo, o medo de empreender. Medo de empreender. Empreender é muito perigoso, abrir um comércio é muito perigoso porque dá prejuízo. Será que aquele tio-avô que teve a padaria, que teve prejuízo, que faliu, será que ele era um bom empresário? Será que ele cuidava direito da gestão das finanças? Como será que era ali o convívio ali no dia a dia? Será que ele cobrava muito caro ou barato demais? Ou ele era muito permissivo? Ou ele era aquela pessoa que todo mundo pegava fiado e por isso ele faliu? Porque ele não sabia dizer não, ele era bonzinho demais, dependente emocional demais. E aí as pessoas montavam nele, funcionário chegava atrasado, comia o que queria, não limpava as coisas direito. Tudo tem um porquê. Toda história tem mais alguns pedaços que a gente não conhece. Portanto, tudo que a gente aprende, na verdade, pode vir de meias verdades. Segundo, ex-verdade, algo que já foi verdade e não é mais. Por exemplo, há uns anos atrás, nós tivemos um presidente que pegou ali toda a poupança do povo. Então, houve um período que era perigoso ter dinheiro no banco. Hoje em dia, nós, graças a Deus, não estamos mais vivendo essa situação, um exemplo. Ou um outro exemplo que era muito comum na minha época, quando eu era mais nova, quando você comprava um apartamento na planta, era muito arriscado. Você já ouviu falar sobre isso? Provavelmente pessoas de 40, 50, 60 anos vão dizer para você, não compre apartamento na planta. Não compra, porque se você comprar, a construtora falir, você perde o dinheiro todo. E isso acontece, isso aconteceu comigo. Eu e meu ex-marido, a gente estava comprando um imóvel e a construtora faliu e eles nunca nos pagaram.
E foi colocado na justiça e etc. E acabou não dando em nada. No entanto, de uns anos para cá foi criada uma lei aonde hoje em dia existe um fundo bancário, não sei explicar 100%, mas hoje em dia tem um dinheiro que o governo até X mil reais se responsabiliza. Caso aquela empresa feche, o banco X sempre tem que estar em um banco atrelado. Então hoje em dia qualquer obra que você vai comprar um apartamento ou uma casa financiado, ela tem que estar atrelada a um banco. Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, enfim, tem que estar atrelado. E aí, se der algum problema com a construtora, o banco tem que arcar com aquele valor. E o prédio tem que sair, custe o que custar. É lei. E não tinha essa lei antigamente para nos proteger. Então, um apartamento na planta, uma casa na planta ser perigoso é uma ex-verdade. Como é uma ex-verdade, a carreira de ator ou atriz é algo difícil. Sério, Patrícia? Não é mais assim? Não. Por que não é? Porque na época dos nossos pais, basicamente só se tinha Rede Globo para trabalhar. Você não tinha assim muitas emissoras. O SBT normalmente comprava novela mexicana, né? A Record ainda não produzia novelas. Teve um período que nem existia. Teve uma época que teve a Rede Manchete. A Rede Manchete até bombou, foi sucesso, mas depois fechou. Só que agora não. Agora você tem Globo, tem Record, tem SBT, tem Netflix, tem Amazon Prime. Quando você fala Netflix, não é o Netflix. São trocentos produtos dentro da Netflix. Quantos milhares de filmes e séries lá dentro? Quantas produtoras de cinema e TV lá dentro trabalhando? Na Amazon, mesma coisa. Na Disney Plus, mesma coisa. Nos concorrentes também, porque eu falo muito sempre o nome desses três, mas tem no mínimo aí uns 10, tem mais aí de 10 empresas diferentes de streaming trabalhando aqui no Brasil, né? E fora as que trabalham lá fora no exterior, tem todos os canais a cabo, o Warner, HBO, Home and Health, TNT, Fox, nossa, tantos. Você vai me dizer que a carreira de ator é difícil? Já multiplicou por 10 faz tempo. E não é só carreira de ator, não. É cameraman, é maquiador, é cabeleireiro, é isso, é aquilo. Mas, Patrícia, por que eu não consigo oportunidade? Porque você não tem o conhecimento necessário ainda. Você tem que entender que você precisa ter mais conhecimento. Porque, às vezes, você tem um conhecimento, normalmente, quando a gente se forma como ator, como atriz, não é culpa de escola nenhuma, tá? Isso é o tradicional. Numa escola de atuação, você aprende voz, corpo, história, literatura, interpretação para cinema e TV, às vezes, porque não é toda escola que tem, porque é mais caro, porque tem que ter equipamento, tem que ter profissional e tal. Aula de teatro, aula de televisão. Aí você tem as aulas da parte técnica. Mas e a parte de mercado de trabalho? Quem é que fala? Olha, aqui na internet eu conheço o CCPAC. E tem agora umas 3 ou 4 pessoas me imitando, que elas esperam sair uma live minha, aprender alguma coisa. Infelizmente tá assim, tá, gente? E aí eles vão lá e replicam uma parte do conteúdo na programação deles. Isso é uma figura. Às vezes utilizam os mesmos jargões, as mesmas frases. Eu não olho o conteúdo de ninguém, assim, justamente porque eu não quero ficar nada repetido, nada igual, nada parecido. Eu quero o meu conteúdo autoral e o meu conteúdo é de uma experiência do campo de batalha de quem tá ali há 33 anos com portas abertas lidando com atores e atrizes. E eu comecei numa época que era muito mais difícil. Então, eu posso te dar um panorama do que era 33 anos atrás, um ator ou uma atriz que queria vir para o Rio de Janeiro, ele tinha que se mudar para o Rio de Janeiro, ou então ele tinha que vir antes para cá, um ano antes, 6 meses antes, vinha com umas fitas cassete embaixo do braço, numa bolsa, era fita cassete, depois foi para o CD, aí ele vinha, deixava aqui o currículo com a fita cassete, com o seu testezinho, passava uma semana aqui no Rio de Janeiro, num hotel bem mequetrefezinho, num hostel, aí entregava ali o material nas agências, nas produtoras para ser chamado, colocava ali vários telefones, não tinha telefone celular, então era assim, era telefone residencial, aí o telefone residencial do primo, o telefone residencial do tio, tinha que ter os telefones de recado, porque eu sou da época que não tinha celular.
que foi antes, que tinha o Teletrim. Quando começou o Teletrim, eu tive Teletrim, olha, era chique. Teletrim era um aparelhinho, uma caixinha que chegava a mensagem escrita. Mas para a mensagem chegar escrita, você tinha que ligar para uma central telefônica e falar. Então, por exemplo, se você estivesse namorando, o rapaz teria que ligar para o Teletrim e dizer: eu te amo, meu amor. Aí a moça digitava aquilo e aquilo aparecia no seu Teletrim, né? Então, assim, eu sou dessa época, para vocês verem então como era a dificuldade do ator, da atriz, para conseguir trabalhos. Não tinha como tem hoje as plataformas digitais, a Globo de uma forma digital, SBT digital, Record aceitando e-mail, nada disso não. Você não podia mandar de forma digital não, você tinha que vir aqui no Rio de Janeiro com antecedência e entregar o material, e aí quando tivesse teste tinha que vir pessoalmente, não tinha self-tape, tinha que vir pessoalmente, fazer o teste, depois voltar, para se contudo, todavia, passasse no teste e aí começava a trabalhar, tá bom? E ainda tem, por fim aqui, as mentiras do bem, que a gente, né, acreditou aí durante muito tempo. Bem-vindos à parte 2 da nossa live do Atores de Sucesso. Hoje o nosso tema, a gente está conversando sobre um tema super polêmico, que é o medo de não dar certo na carreira do ator. Na primeira etapa da live eu estava explicando, estava falando sobre o que é o medo, como ele acontece na carreira do ator, da atriz, por que ele se desenvolve na gente, o quanto ele sabota a nossa vida. Então eu estava conversando sobre isso, já salvei ali a primeira parte da live, espero que esteja tudo direitinho com ela. Para quem tá chegando aqui agora e não pegou a parte 1 da live, depois vai lá e assiste a parte 1, que tá imperdível. A gente tá aqui num tema bombástico aqui, conversando sobre algo que realmente vai fazer a diferença na sua vida, que você que é ator, você que é atriz, você realmente quer ter resultado na sua carreira, você vai ter que vencer os seus medos, vai ter que vencer toda uma série de situações para que realmente você consiga ter sucesso. Porque eu já treino atores e atrizes, eu tenho vários dos meus alunos na Globo, na Record, no SBT, na Disney, em todos os canais a cabo. Graças a Deus nós temos, assim, muitos atores e atrizes do CCPAC trabalhando em todos esses lugares. No entanto, a gente poderia ter o dobro ou o triplo se essas pessoas não tivessem se paralisado pelo medo. É isso mesmo, o medo acaba boicotando muitos atores e atrizes, e a gente estava conversando sobre isso, e aí vamos dar continuidade aqui na nossa live, que eu já vi que uma parte da galera já está conseguindo entrar de novo, já está entrando, e a gente vai continuar. Então, olha só, o medo só aparece quando você faz algo novo ou importante. Isso é uma verdade, isso é uma premissa. Ele sempre aparece, o medo vai aparecer quando a gente estiver fazendo algo novo ou algo importante. Porque aquilo que é corriqueiro já não dá mais medo na gente. Aquilo que a gente já está acostumado, a gente parece que domestica os problemas. A gente se acostuma a ganhar mal, a gente se acostuma a estudar em algo que não gosta, a gente se acostuma no emprego ruim, no relacionamento mais ou menos. A gente vai meio que empurrando com a barriga, a gente vai se contentando com as coisas, ao invés de buscar uma vida memorável, ao invés de buscar uma vida notável, ao invés de buscar o extraordinário. E a gente acaba ficando na média. E aí, quando a gente ouve que nós estamos levando uma vida medíocre, dói demais, porque medíocre significa na média. E a gente sabe que a gente pode muito mais. Lá no fundo, uma palavrinha, uma voz fala pra gente incessantemente: você pode mais, você consegue mais, e a gente sabe disso. Então nós precisamos vencer isso. E para começar a vencer, é importante que a gente saiba isso aqui, ó. O medo que eu tenho não é meu. Patrícia, o medo que eu tenho não é meu? Como assim? O nosso medo é um pensamento, agora você já sabe, né? Ele não é apenas um sentimento, ele é um pensamento aprendido por alguém. E para que a gente tenha esse medo, a gente tem que pensar: com quem você aprendeu? Ele veio de algum lugar. Alguém te ensinou quando você era criança alguma coisa? Se você tem esse medo, quem é a pessoa que mais fala essa frase? Por exemplo, você tem medo de passar necessidade. Só que você nunca passou fome.
Mas você tem esse medo, por algum motivo você tem esse medo de passar necessidade, de passar aperto. Alguém te ensinou isso? Alguém te contou alguma história lá atrás que fez sentido e você guardou aquele fato com uma percepção emocional? Ficou ali na sua memória, registrado, empilhado ali no teu subconsciente, aonde hoje você já não consegue alcançar mais com tanta facilidade, mas você aprendeu de alguém. Quem é essa pessoa que tem o mesmo medo que você? Começa a observar na sua família certas coisas que você fala, certas premissas que você costuma sempre dizer, mas que na verdade são crenças de alguém da sua família. Às vezes é uma coisa boa, nós temos as crenças positivas e as crenças negativas, coisas que nos alavancam e coisas que nos seguram e nos sabotam. Então, por exemplo, minha mãe tinha uma frase que eu gostava bastante. Ela sempre dizia assim, eu faço o dinheiro não me faz. Eu achava isso muito bacana. Eu falava, nossa, minha mãe tem caráter, né? Assim, minha mãe é uma pessoa que não se vende. No entanto, por exemplo, deixa eu lembrar uma da minha tia. Minha tia falava assim, eu só vou te dar tal coisa, um brinquedo, às vezes algo que eu pedia, né? Eu só vou te dar quando eu ganhar na loteria. Ou seja, era uma promessa de algo que eu não queria ter, porque ela nem jogava na loteria. Então eu não queria ter. Então com certeza você tem frases de família, coisas que você acreditou de tanto ouvir, porque as nossas crenças, elas vêm por forte impacto emocional ou por repetição. Então muitas vezes o medo que eu tenho não é meu. Ou esse medo que te paralisa, esse medo que você tem de não dar certo na sua carreira de ator, pode ser o medo porque alguém da tua família não deu certo na carreira deles, mas na história deles, no contexto deles, numa dificuldade que eles passaram, que não é a tua, que não é a história de agora. Ou esse medo não é teu, porque na verdade esse medo ele tá ligado a uma rejeição, ele tá ligado a uma outra situação que a gente já conversou antes ali na live, na parte 1 da nossa live aqui hoje sobre o medo. Tá? Então, tudo isso vocês vão entender para como você, como ator, como atriz, colocar isso em prática e resolver. O custo de viver com medo. Qual é o custo? Você já parou para pensar o seu custo como ator, como atriz? Quanto tempo isso já te custou? O dano que ele está causando é alto. Quanto tempo você tem esse medo? Há quanto tempo você está procrastinando tudo que você tem que fazer na sua carreira de ator e de atriz? E o dano que ele está gerando? Anota ali no teu papel, né? Porque a gente agora vai começar a falar na solução. Qual é o custo desse medo? Dá uma paradinha aí para anotar. O meu medo de ser atriz até hoje, eu sempre quis desde criança, mas até hoje eu não levei a sério da forma como eu queria, eu não me preparei da forma como eu precisava, eu deixei de realizar sonhos, eu deixei de viajar, eu deixei de passear, eu deixei de ver peças, de ver filmes, de fazer isso, de fazer aquilo. Que tipo de dano ele te causou? Te causou um dano emocional? Frustração? Falta de confiança em você mesmo? Mais medo, porque medo gera mais medo. Frustração vai levar o quê? A depressão. Hoje você tem uma vida com frustrações, se você não cuidar, se você não se proteger, se você não se cuidar, porque nós somos adultos aqui agora, jovens aqui, tem alguns adolescentes, mas já vou tratá-los todos como adultos. Você tem que dar a você mesmo o amor que não te deram. Se te faltou amor, se te faltou carinho, se te faltou afago, se te faltou apoio, você vai dar para você mesmo. Eu me apoio, eu me dou carinho, eu faço algo por mim que eu goste, eu cuido de mim, eu vou me levar a sério. E aí você vai começar a tomar as rédeas da sua vida, a autorresponsabilidade, porque é isso que vai levar a sua felicidade, a sua liberdade, a sua prosperidade. O nosso resultado, ele é proporcional, a vida é justa. Nós temos aquilo que nós plantamos consciente ou inconscientemente. Esse é o perigo.
Porque a gente só tem consciência, a gente acha que a vida é injusta, a gente só tem consciência de uma parte, né? Então a gente pensa, poxa vida, não deu certo isso pra mim e tal. Só que você tem que acreditar em você mesmo. Ó, a Lu tá dizendo que ela trabalhou 4 anos num lugar onde disseram que ela não era boa e que ela nunca seria nada na vida. Que absurdo alguém falar isso pra uma outra pessoa. Essa pessoa tem bola de cristal por acaso? É Deus por acaso? Para decidir as coisas? E a vida dessa pessoa é tão top assim? Se fosse, não ia perder tempo falando abobrinha, porque quem é feliz, quem é bem amado, não fica tratando as pessoas desse jeito, menosprezando as pessoas. Então, deem a vocês mesmos o amor, o carinho, o cuidado que vocês precisam, tá bom? Porque o custo de viver com medo é um custo muito alto. Eu confesso que eu também, durante algum tempo na minha vida, eu poderia ter feito mais coisas do que eu fiz e eu deixei de fazer. Eu poderia ter feito mais, sabe? E por medo eu não fiz. Inclusive teve uma época da minha vida que eu tive a oportunidade, eu fui chamada para trabalhar na Globo de Angola. E aí eu não queria sair do Brasil. Tudo bem, a minha filha ainda estava pequena, estava ali pelos 7, a mais velha, estava pelos 7, 8 anos de idade, e eu não queria sair do Brasil. Eu, por medo, deixei de viver uma experiência trabalhando internacionalmente lá com produção de elenco. Eu seria produtora de elenco lá fora do Brasil, e eu deixei de viver essa experiência lá. Depois eu fui fazer até um trabalho em Angola, mas de uma outra forma, com cursos. Aí já foi na cidade de Cabinda, onde a gente levou cultura para crianças na cidade de Cabinda, e foi uma outra situação, projeto anos mais tarde. Mas naquele período, quando a minha filha era pequena, eu poderia ter ido para fora do Brasil, poderia ter trabalhado lá com produção de elenco, voltado para cá, ter tido uma rotina diferente, um destino diferente, mas eu na época, por medo, me freiei. Não façam isso com vocês, tá? Vocês têm agora ferramentas, conhecimentos que na minha época não existia a internet, a gente não tinha acesso a tantos conhecimentos como se tem hoje, tantos mentores maravilhosos que a gente pode hoje, né, fazer ali graduações e pós-graduações e aprender e trazer conhecimento. Olha, o pessoal tá falando aqui, daqui a pouco eu vou ler tudo aqui sobre vocês, tá? Olha, a Danizinha tá dizendo que ela já foi aprovada em 3 empregos, mas no momento que iam assinar a carteira, rejeitaram ela, entendeu? Por ela ter epilepsia, ou seja, a pessoa por medo rejeitou, mas de repente nem tem conhecimento que talvez o remédio adequado, o tratamento adequado nem vá ter nunca, ou quase nunca, nenhuma crise, né? Porque hoje em dia existem remédios, existem tratamentos e as pessoas por medo acabam tendo preconceito ali com outras pessoas. Qual é a solução? Qual é a parte prática que vocês vão colocar e a solução para a carreira de vocês aí dar certo? Vamos anotar isso daí. Solução número 1, anotem. Informação nova, que é o que vocês estão tendo aqui hoje já, ó. Já estão começando a ter informação nova. A mente de vocês já está abrindo. O medo de vocês, eu tenho certeza que já diminuiu, porque vocês estão tendo ali acesso a uma série de conhecimentos, de informações que vocês não tinham, porque não é algo que se aprende normalmente numa escola de artes cênicas, vocês vão de convir, né? Que a professora aqui de vocês, ela é muito eclética aqui nos conhecimentos, que eu gosto muito de desenvolvimento humano, e tudo que eu estudo para mim, para minha vida, eu acabo trazendo para vocês, porque nós somos pessoas que a gente precisa, né, eu tenho essa necessidade de compartilhar, de ajudar o próximo, e aí essa troca é uma delícia para poder passar para vocês. Então, anotou aí, buscar informações novas. Toda vez que você tiver com medo, você vai buscar informações novas. Número 2, comunicação nova. Comunicação nova. Então você vai se comunicar, você vai falar, você vai afirmar de forma diferente. Palavras têm poder. Então, por exemplo, eu tenho medo de passar necessidade. Corta essa frase da sua vida. Vai ser, eu não tenho medo. Aliás, o ideal é que a gente não use o negativo, né? Então, peraí, vou pensar aqui pra gente falar sempre de forma positiva, porque existe um estudo da neurociência
que para o cérebro o ideal é a gente não falar não, é a gente fazer afirmações sempre com sim, por algum motivo científico que agora eu não trouxe aqui para vocês, mas eu sei que a gente deve utilizar o sim. Então, por exemplo, uma frase como essa no positivo ficaria: eu sei que eu terei uma vida abundante porque eu sempre vou me preparar para isso. Eu vou estudar para isso, eu vou trabalhar para isso. Então, portanto, é lógico que a minha vida sempre será uma vida abundante. Ah, a vida dos meus pais foi muito difícil. Tem gente que teve uma vida com os pais muito difícil. A minha vida será fácil porque eu aprendi com os erros deles e com os acertos deles e vou fazer uma versão melhor ainda para honrá-los. Eu vou ser muito mais feliz, muito mais próspero, muito mais saudável, muito mais tudo de bom e vou honrar pai e mãe, como está ali na Bíblia, honrando pai e mãe, fazendo eles muito felizes, porque eles vão olhar para mim e vão dizer: caramba, meu filho é top, minha filha é top, olha o que ele conseguiu fazer da vida dele, olha o que ela conseguiu fazer da vida dela, que orgulho que eu tenho, que felicidade que eu tenho de ter um membro assim na família. Primo vai pensar assim, tio vai pensar assim. Vai ser 100% todo mundo? Não, porque nem Jesus agradou todo mundo. Não vai ser 100%, mas pode ter certeza que 90%, 95% vai ficar muito feliz contigo. E também, se não for a família, tem também os amigos, tem as pessoas que Deus vai trazer para a tua vida, ou que o Criador, da forma como você acreditar. Eu falo muito de Deus porque vocês sabem que eu sou cristã. Mas eu respeito toda religião, toda forma de ser. Então, da forma como você imaginar, como você acreditar, o seu Criador vai fazer ali o melhor para você e vai estar colaborando, essa energia, esse universo vai estar colaborando e trazendo para você tudo de positivo, ok? Mas só falar não resolve, porque tem aquelas pessoas que têm a lei da atração. Já ouviu falar? Lei da atração? E aí você fica repetindo mantra e ali ajuda, lógico que ajuda, né? Assim, porque eu vou ser isso, vou ser aquilo, e é bom até falar no presente, não no futuro. Então você já fala: eu sou isso, eu sou aquilo, aí você já traz aquilo para o teu presente para se empoderar. Mas só comunicação positiva também não é suficiente. Precisamos de um planejamento, que é o número 3, anota aí. E, inclusive, eu fiz uma live toda sobre planejamento de carreira. Se você não assistiu essa live, você tem que sair voltando às lives anteriores, sair maratonando, que tem muita coisa boa ali. Tem uma live que o tema é para planejar a carreira, onde a gente coloca ali no papel o que vai fazer no trimestre, no semestre, no ano, na semana, no dia. Se eu não me engano, eu não sei se eu cheguei a delimitar as horas, mas eu acho que eu até expliquei o bloco. Eu falei do bloco de horas do dia, de manhã, tarde, noite, como é que você ia fazer para tornar isso realidade. Fiz vocês escreverem junto comigo, a live também deve ter aí umas 2 ou 3 partes, porque é um super aulão, tá? Então pega isso, porque realmente não tem curso nenhum em qualquer lugar no mundo. E eu peço a vocês, encarecidamente, eu tenho aqui algumas pessoas aqui comigo nessa live, compartilha o nosso canal, compartilhe essa live com seus amigos atores, para o máximo de pessoas. Não é para mim, não é para vaidade, não é para aumentar canal, não é para ganhar monetização, nada disso, é para ajudar o próximo. É um movimento de ajudar outras pessoas que precisam ouvir isso aqui que você está ouvindo. Porque eu sou bênção na vida de quem está comigo, eu sou. Eu sou filha do Criador e eu sou bênção. Eu quero ser bênção na sua vida, mas eu quero ser bênção na vida de mais pessoas. Só que eu sozinha, eu não consigo chegar. Eu comecei agora, depois de coroa, depois de velha, a virar youtuber aqui, a virar blogueirinha. Então me ajudem aqui a divulgar esse canal o máximo possível. Sejam meus defensores aqui, os meus embaixadores. Eu preciso de embaixadores aqui para me ajudar a levar esse movimento, para a gente ajudar mais pessoas, tá? Então, agora mais um aqui super top. Anota esse aqui, que esse aqui eu vou ensinar para vocês como é que você vai fazer isso aqui. Isso aqui vai te ajudar muito. Eu faço direto. Paguei caro num curso para aprender isso aqui, gente. Visualização. Visualização não é qualquer visualização. Ó, sua vida começa a mudar imediatamente. Visualização é o seguinte, são os exercícios VAS. Esses exercícios são feitos pelos melhores coaches do Brasil e do mundo. Não sei se você já ouviu falar de Tony Robbins, se você já ouviu falar de Paulo Vieira e outros grandes coaches do Brasil e do mundo. Eles fazem um tipo de exercício
para grandes atletas, medalhistas olímpicos, fazem um tipo de exercício que é feito também para grandes empresários. Sessões de coaches, as mais em conta, você consegue aí por R$12.000 um pacotinho de sessão. É caro pra caramba, né? Quer dizer, não é caro, mas assim, não é acessível a todo mundo. Vou reformular. Não é caro, não. É barato pelo resultado que faz. Vamos reformular aqui. É barato pelo resultado, mas é algo que não é acessível a 99,9% do povo brasileiro. Não é caro, não, porque em breve vocês vão ganhar muito, 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 muito. E esse dinheiro para vocês vai ser fichinha e vocês vão ter condição de fazer muito disso. O que é esse tipo de exercício? Você vai fazer o seu adaptado em casa, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma música que te motiva, uma música gostosa. Pode ser uma música totalmente instrumental, pode ser uma música com letra em inglês. Para mim, quando tem letra, não me desconcentra, não. Mas se a letra ficar te desconcentrando porque você sabe o significado da letra, porque você fala inglês ou porque a música está em português, pega uma música legal no instrumental, tá bom? E aí você vai visualizar, você vai fazer um exercício onde você vai trabalhar sua mente, você vai visualizar algo na sua mente, você vai ouvir, você vai sentir, você vai se sentir fazendo aquilo que você já quer fazer. Qual é o teu sonho? Teu sonho é estar na Rede Globo, numa novela? Então você vai colocar uma música e todos os dias, 2 minutinhos, 3 minutinhos, você vai fechar os olhos e você vai visualizar. Você vai botar a música e você... É como se fosse uma meditação. Só que ela é uma meditação proposital, intencional. Você vai ali imaginar a cena de você na novela, fazendo a sua interpretação, as câmeras te filmando, o maquiador te maquiando, você chegando no set com o carrinho. Você vai fazer toda aquela visualização mais detalhada possível. Você chegando, você recebendo as instruções do diretor, você contracenando com aquele mesmo colega, você fazendo toda aquela interpretação, depois a festa da pré-estreia da novela, você na festa, os fotógrafos, os paparazzis, todo mundo te fotografando, pessoas te pedindo autógrafo, e você sempre vai repetir a mesma visualização. Não é para ficar mudando, é para todos os dias se imaginar na mesma situação. Com a mesma roupa, você vai imaginar a tua roupa, o teu cabelo, a tua maquiagem, o teu sapato, o que está acontecendo. Você vai ouvir as pessoas falando com você na sua mente, você vai imaginar, você vai trazer para a tua mente essa memória. E cada vez você vai fixar ela por repetição. O que acontece no cérebro? Vou dar um pouquinho de aula aqui de neurociência, porque eu também estou estudando com neurociência com o Dr. André Davim. E aí funciona mais ou menos o seguinte: o teu cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Por isso que quando você assiste um filme, você chora, você se emociona. Senão você assistiria o filme e você não conseguiria embarcar na história do filme. E se você reparar, mesmo que você assista o Titanic 10 vezes você vai se emocionar. Se você estiver prestando atenção, se você estiver comendo, se você estiver falando, se você estiver distraído, não. Mas se você mergulhar na história do filme com atenção, você vai se emocionar novamente, porque o cérebro tem essa capacidade. E por isso que nós, atores e atrizes, temos a capacidade de interpretar tão bem. Porque quando a gente entra nesse flow de imaginar o nosso personagem, a gente deixa de simplesmente interpretar, a gente deixa de simplesmente decorar um texto ou de fazer uma cena mais ou menos, para fazer aquela cena incrível que todo mundo chora junto, todo mundo se emociona. Por quê? O nosso cérebro não distingue o real do imaginado. E aí, o que acontece? Vocês já aprenderam comigo hoje, e quem já assistiu lives passadas, que as crenças, elas acontecem por forte impacto emocional ou por repetição. Então, se algo acontece quando você é criança, você cai, se machuca muito feio, acontece um acidente, teu irmãozinho quase se afoga, acontece algum problema na família, você teve um forte impacto emocional e aquilo gerou um medo em você, um pânico em você, ou uma emoção de felicidade muito grande, também pode ser um forte impacto de felicidade. E aí você fica com aquela memória ali, armazenada. Só que também, por repetição,
Se alguém chega para você, você é chata, você é boa, você é chata, você é boa todo dia, você vai começar a acreditar que você é aquilo? E se, ao contrário, você começar a se ver como ator ou atriz, um ator de sucesso, uma atriz de sucesso, eu na novela, eu na novela, eu na novela, eu na novela, o que eles chamam de atração, lei da atração, o que uns chamam de lei da atração, o que outros chamam de física quântica, que é a realidade do observador. Outro dia eu posso dar uma aula falando um pouco mais sobre isso, que eu aprendi com o Dr. André Davim, sobre a realidade ali do observador e tudo mais. Quando você começa a trazer isso para o teu cotidiano sempre, isso acaba se tornando uma realidade, e uma realidade muito mais rápido. Então, algo que você poderia alcançar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, às vezes você está alcançando em 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, você acelerou, você trouxe para você a tempo presente, porque você acreditou, porque você fez. E sabe o que é mais fantástico? Para quem acredita em Bíblia, vocês me permitem falar um pouquinho? A Bíblia ensina isso. Tem uma parte da Bíblia que fala que a gente deve colocar a nossa visão em tábuas, para que até quem passe correndo consiga enxergar, que no tempo certo elas acontecerão. É mais ou menos assim a frase na Bíblia, mas depois vocês pegam lá, quem gosta, quem quiser pesquisar, pesquisa no Google sobre essa visão em tábuas que a Bíblia fala. É exatamente isso, você coloca a sua visão aonde você quer ver. E você vê todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E você vai trazer isso à existência, você vai fazer acontecer. Porque o Criador falou, haja luz e houve luz, não é? Então, a solução vocês já têm aí na mão de vocês para resolver todo esse impacto negativo do medo. E agora deixa eu ver aqui se eu não, para a gente poder finalizar aqui, se eu não deixei de passar nada para vocês aqui da solução. As informações, todas as informações que vocês não tiverem, procurem anotar mais, aprender mais sobre aquilo que vocês não conhecem, aquilo que vocês têm medo. Afirmações positivas, planejamento, né? Tudo isso já tá aqui. Os exercícios VAIS, que eu falei para vocês. E tem mais uma coisinha assim, tem pra gente anotar aqui para finalizar, para fechar com chave de ouro. Para você transformar tudo isso que a gente conversou hoje numa realidade. Não deixe só na percepção. Você hoje teve percepções com tudo que eu falei para vocês. Transforme, coloca no papel as suas decisões. Eu decido isso. Eu decido aquilo. Escreve a sua decisão. O que você decide hoje? Que fichas caem? Como se diz no mundo do coach. Que fichas caem? O que você decide hoje? E quais são as ações? Poucas ações, de 1 a 3 ações que você vai colocar em prática nos próximos 15 dias. O que dentro dos próximos 15 dias está dentro do teu controle, do teu alcance, que pode te deixar mais perto do teu sonho. Você vai transformar em ação, anota aí. Então, percepção, a decisão e a ação, ok? Mais um deverzinho de casa, tá acabando, anota aí. Mais um que você vai fazer aqui quando acabar a live. São assim 10 minutos da tua vida, que você já tá aqui há mais de 1 hora comigo, que vão valer super para a sua vida. Então faça, não deixe de fazer, porque faz diferença. Anota aí. Qual o custo de não fazer nada com a informação que eu te passei hoje? O que vai custar na tua vida não fazer nada com tudo que você aprendeu hoje? Ainda na pergunta 1, qual o benefício de não fazer nada? Patrícia, tem benefício? Às vezes tem um benefício indireto. Tipo, se eu decidir me tornar um ator profissional, o custo vai ser que eu vou ter que me dedicar, vou ter que estudar. Mas se eu decidir procrastinar, se eu decidir deixar de lado, o benefício, sendo bem sincero, eu não vou ter que entrar em conflito com a família,
Porque às vezes a gente tem o que a gente chama na psicologia de ganho indireto. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é um outro ponto cego nosso. Às vezes a gente se sabota por causa de um ganho indireto. Quer ver um ganho indireto que vai ajudar vocês a entenderem? Tem gente que fica doente porque o ganho indireto é ter a atenção do pai, da mãe, da família. E a pessoa não sabe, não é de propósito. Ah, coitadinha, tá sempre acontecendo um problema, tá sempre doente, tá sempre com alguma coisa, porque na verdade lá atrás o que ela precisava era de cuidado, carinho, amor. E hoje ela tem como ganho indireto, ela fica doente para ganhar carinho e ela não sabe disso. Ou alguém que tá mal no casamento e o ganho e acaba engordando. E tenta emagrecer, faz de tudo para emagrecer, quer emagrecer, poxa vida, eu faço dieta, eu procuro comer direito, mas eu não consigo perder peso de jeito nenhum. Qual é o teu ganho indireto? Tem um ganho indireto ali, se você está tentando perder peso e não consegue. É porque se você ficar bonita, de repente, aquele casamento que já não tá legal, já vai desandar mais ainda, o cara vai ficar com muito ciúme, vai dar problema, vai desandar ainda mais. Ou então você precisa ser forte, estar forte, e aí o teu psicológico, o teu subconsciente te engorda porque você tem que aguentar toda a carga, toda a dor, todo o problema da família. Tem tudo isso. Então pode ser por força, pode ser por você não querer aparecer. Às vezes a moça, ela era muito bonita quando jovem, ela era muito assediada, os homens no trabalho assediavam ela, ela tinha problemas, alguém abusou, houve um abuso quando mais nova. Aí a moça cresceu para se proteger, engordou, porque ela precisa estar protegida, porque embaixo daquela camada ela se sente protegida. Olha só que coisa, né? Como é que a gente funciona. Número 2. Se eu confrontar o medo, anota aí, se eu confrontar o medo e der errado, o que acontece? Ah, se eu confrontar o medo e der errado, eu vou me frustrar. Qual é a estratégia? Anota aí também no número 2. Se eu confrontar e der errado, qual é a estratégia que eu vou usar para fazer dar certo? O que eu vou usar da minha criatividade? O que eu vou fazer para dar certo? Sempre tem alguma coisa que eu possa fazer. E aí você vai responder essa pergunta se você confrontar o medo de ser ator ou atriz e der errado. Pergunta 3. Já vamos fechar aqui, tá bom? Pergunta 3. Se eu confrontar o medo e der certo, o que vai acontecer? Anota também. E anota o positivo e o negativo, tá? Para você poder saber o preço que você está pagando daquilo ali, para você não deixar nada se sabotar. Ah, Patrícia, mas se der certo tem coisa negativa? Tem. Às vezes pode ser inveja daquela prima. Às vezes pode ser alguma amizade que você tem que se afastar. Porque o ambiente, gente, é tudo. A gente precisa ter um bom ambiente. A gente precisa ter as pessoas certas juntos de nós. Por isso que é importante vocês estarem sempre juntos aqui com o CCPAC, a gente sempre se apoiando, sempre se ajudando. Vocês precisam das pessoas certas, dos lugares certos e do conhecimento certo. Anote isso aí. Pessoas certas, lugares certos, conhecimento certo. Quem fala isso, inclusive, é o Paulo Vieira. Tem que dar o crédito dele, tá? Mas ele tá, assim, totalmente certo. PhD, formado no exterior, mestre maravilhoso de desenvolvimento humano. E é isso aí. Pessoas certas, ambiente certo, conhecimento certo. Isso muda radicalmente a sua vida. Muda para melhor ou para pior. Por isso que a gente tem que saber aonde a gente pisa, quais são as nossas amizades. Ah, lembrei de uma crença da minha tia. Minha tia falava uma história assim, mostre-me com quem andas e eu te direi quem és. Já ouviu isso? Pois tem essa daí também, ó. Tem várias frases aí que vocês anotaram aí, né, nos comentários. Então, essa é uma. Agora, eu tenho uma frase aqui para fechar, com chave de ouro aqui, do Elton. Anotem essa frase, que ela é muito legal. Eu me apaixonei, porque eu gosto muito de falar sobre sucesso, né? E eu achei que essa frase do Elton Euler tem tudo a ver com a gente. Olha só, anota aí. Sucesso não tem a ver com a ausência do medo.
e sim da forma como você lida com ele. Top, né? Então hoje a gente encerra essa live com essa frase bombástica e linda. Um grande beijo a todos vocês. Estou muito feliz, gente. Foram muitos comentários aqui. Olha, muitos coraçõezinhos aqui. Bartolomeu aqui tá dizendo que tá esperando o ônibus para ir para casa aqui, tá dando uma boa noite. Thaís aqui, ó, falando que tem medo de ir pro Rio de Janeiro sozinha. Não tenha medo, Thaís. Tem tanta gente boa no Rio de Janeiro. Tem bairros legais aqui. Aqui não é só tiroteio, aqui não é só coisa ruim, não. Tem muito bairro bom para se viver. Tem muito lugar legal, muita gente boa, muita gente do bem. Tem como em qualquer outro lugar. A Liz aqui sempre presente. Que bom, Liz, que você tá aqui. Josué, Kelina, Leide. Poxa vida, Liz dizendo que a gente sempre tem que falar no presente. É isso mesmo, né? Ao invés de dizer no futuro, eu serei. Não, eu sou. É sempre falar no presente para já trazer, para a gente poder tomar posse de tudo que é bom. A Danizinha aqui falando que quer se formar em artes cênicas, que já sofreu muito bullying na adolescência. Pois é, eu também já sofri bastante bullying, né? E faz parte da vida da gente, às vezes, uns percalços, mas serve de testemunho para a gente poder incentivar outras pessoas, falar para outras pessoas, olha, isso passa, não deixe nada te derrubar, não deixe as pessoas falarem de você. O mais importante é o que você pensa sobre você mesmo. O mais importante é o que você carrega no seu coração. O mais importante é o que o Criador pensa sobre você. O que ele pensa sobre você é mais importante. Porque ele conhece você melhor do que você mesmo. Porque às vezes você se maltrata. Às vezes você se cobra demais também. Às vezes você não se perdoa de certas coisas. A pessoa que você é hoje é completamente diferente da pessoa que você era 3 meses atrás. Então não se cobre para ter os mesmos resultados. Se perdoe se você fez algo ou deixou de fazer algo. E acredite em você e segue em frente, tá bom? Olha, o Emanuel tá dizendo que quer uma aula sobre roteiros de filmes. Posso preparar alguma coisa? Vou ver. Vou ver o que a gente pode fazer a esse respeito, porque aí tem que ser aulas mais longas, né? Senão a gente fica cortando aqui as nossas lives aqui, mas a gente pode pensar assim em algo bem legal. Posso escolher um filme e a gente debater esse filme. O problema é que para a gente passar o filme, para ir comentando, para fazer um react, né, tem que ver essa questão de direito autoral, né? Porque tem rede social que vai derrubar a live da gente. Por exemplo, no YouTube eu sei que não pode, aqui no Instagram eu não sei como é que funciona, né? A Liz quer tomar um café no CCPAC, tá bom, ó. Falam que o café do Thales é o melhor que tem, o café com biscoito lá, que ele faz é uma delícia. Então, gente, boa noite. Um beijo muito carinhoso a todos, estou muito feliz com todos vocês. Compartilhem essa live, me ajudem para a gente ter o máximo de pessoas possíveis assistindo. Porque se cada um de vocês aqui compartilhar para 3 pessoas, para 5 pessoas, para 10 pessoas, vai chegar em tanta gente. Me ajudem, por favor, tá bom? Um grande beijo, muito sucesso a todos. Em breve a gente está junto de novo, tá bom? Agora eu estou me recuperando, eu fiz uma cirurgia, vocês sabem. Tem poucos dias que eu saí, que eu tive alta. Tô correndo bem, tá tudo bem, meu pós-operatório tá indo bem, então graças a Deus eu tô podendo estar aqui com vocês novamente. Em breve eu tenho mais 2 cirurgias importantes para fazer, mas Deus é comigo e eu tenho certeza que eu vou ser mais um exemplo de cura e de superação. Mas a boa notícia é que na última live eu falei que eu tinha uma parte do corpo amputada, né? Pois é, glória a Deus. Não posso mais falar isso, porque agora foi restituído e Deus é muito bom na minha vida e com certeza Ele vai continuar sendo muito bom na vida de todos vocês, tá bom? Então, agora é só o testemunho. Eu posso contar que eu já fui e agora não sou mais. Posso falar isso feliz e contente, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus, uma ótima noite e aguardo vocês para uma próxima live novamente.